E se as plantas medicinais mais poderosas, que nossos avós usavam diariamente, estivessem hoje quase totalmente esquecidas? Por que trocamos remédios caseiros naturais para tosse, febre e feridas por pílulas de caixinha? E qual é o verdadeiro preço dessa conveniência? Mais importante ainda, podemos recuperar esse conhecimento perdido. Hoje começamos com a primeira dessas plantas esquecidas, uma que antigamente não podia faltar em nenhum jardim: o Isquam marroio. O marroio já foi o remédio padrão absoluto contra tosse, resfriados e dores de garganta. Embora muitas pessoas com menos de 60 anos mal conheçam esse nome, para nossos avós ele era tão familiar quanto a própria cerca do jardim. Seu sabor é amargo, terroso, quase forte, mas era justamente esse amargor que o tornava tão eficaz. As folhas eram infundidas em água quente, muitas vezes adoçadas com um pouco de mel, e após apenas alguns goles, o peito já parecia mais livre. O marroio é uma planta perene que se dá muito bem em solos pobres. Ele adora sol pleno, é resistente à seca, raramente é atacado por pragas e forma flores esbranquiçadas e macias que atraem abelhas. Uma vez plantado, ele continua crescendo quase por conta própria. Não é espetacular, não é moderno, mas é confiável. Exatamente por isso, durante gerações, foi parte integrante da farmácia caseira no jardim. 2. Tanaceto. O próprio nome já revela seu propósito. O tanaceto era o remédio comprovado contra febre e dores de cabeça intensas. Quando alguém na casa estava na cama, com a testa ardendo ou sofrendo de crises latejantes de enxaqueca, a avó pegava algumas folhas frescas, despejava água quente sobre elas e preparava um chá forte. Frequentemente, a febre começava a baixar em pouco tempo. Estudos modernos confirmaram o que as gerações anteriores já sabiam. O tanaceto contém substâncias anti-inflamatórias e pode aliviar os sintomas da enxaqueca. A planta é uma herbácea perene de crescimento baixo, com flores amigáveis semelhantes a margaridas, que aparecem durante todo o verão. Ela se semeia de forma confiável e retorna ano após ano. O tanaceto não exige muito. Um solo bem drenado, um pouco de sol. Ele não pede mais do que isso. É como ter uma enfermeira silenciosa no jardim e esperando pacientemente até ser necessária. 3. Confrei. O confrei era a planta a que se recorria quando o trabalho duro deixava suas marcas. Fosse por joelhos ralados, tornozelos torcidos ou músculos doloridos após um longo dia, o confrei foi considerado um auxiliar confiável por séculos. Não é à toa que carregava o apelido de cura-ossos. Acreditava-se que ele poderia acelerar a cicatrização de ossos e tecidos. As folhas contêm alantoína, uma substância que promove a regeneração celular. Folhas frescas eram esmagadas, transformadas em uma pasta e aplicadas diretamente sobre contusões, entorses ou pequenas feridas. O efeito era perceptível e fez do confrei uma parte essencial da farmácia caseira rural. O confrei cresce de forma vigorosa e persistente. Suas raízes profundas buscam nutrientes nas camadas inferiores do solo, o que o faz prosperar abundantemente. Ele adora locais úmidos, tolera meia sombra e se espalha permanentemente. Quem o planta uma vez não se livra dele tão cedo. Foi exatamente essa persistência que o tornou tão valioso. Shiro, erva cidreira. Se havia uma planta que parecia um abraço de avó, era a erva cidreira. Ela era usada para acalmar os nervos, aliviar a ansiedade e promover o sono quando os pensamentos simplesmente não paravam. Algumas folhas frescas esmagadas em água quente eram suficientes, e apenas o aroma já podia relaxar visivelmente. A erva cidreira pertence à família das lamiáceas e cresce com vigor correspondente. Ela se espalha rapidamente, adora locais de meia sombra e umidade suficiente. Se deixada à vontade, ela toma conta de canteiros inteiros. Mas antigamente isso não era um problema, mas sim uma bênção. Além de seu efeito calmante, ela atrai inúmeros polinizadores e dá vida ao jardim. Não era um remédio espetacular, mas sim uma companheira constante no dia a dia. Uma planta que estava sempre lá quando a inquietude interior tornava a vida difícil. 5. Verbasco. O verbasco parece quase uma relíquia de outro tempo.
Com suas inflorescências de até 2 metros de altura e folhas grossas e aveludadas, ele se ergue poderosamente em direção ao céu. No entanto, não era apreciado por sua aparência imponente, mas sim por seu efeito nas vias respiratórias. Tosse, bronquite, asma. O verbasco era um remédio comprovado quando os pulmões precisavam de apoio. As folhas eram transformadas em chá ou secas, e tradicionalmente até fumadas para abrir as vias respiratórias. Como planta bienal, forma uma roseta de folhas no primeiro ano e a haste floral alta no segundo ano, antes de se semear novamente. Ele adora solo pobre e pedregoso e sol pleno. Uma vez estabelecido, é robusto, quase não é notado por animais selvagens e geralmente é poupado de pragas. Silencioso, firme e confiável, ele cumpria sua tarefa, sem exigir atenção. 6. Tanchagem. Não a banana da terra, mas a erva discreta que cresce em quase todos os gramados, em cada fresta, em cada beira de caminho. Exatamente essa planta era uma das ervas medicinais mais poderosas no cotidiano de nossos avós. Enquanto hoje a cortamos sem pensar, eles conheciam seu efeito. A tanchagem era usada em picadas de insetos, farpas, pequenas feridas ou irritações na pele. Mastigava-se uma folha fresca e aplicava-se diretamente sobre a área afetada. Suas propriedades naturais anti-inflamatórias e antimicrobianas ajudavam a reduzir o inchaço e a apoiar a cicatrização. O surpreendente é, você nem precisa plantá-la. Ela cresce sozinha, sem exigências e resistente. Não precisa de solo bem cuidado, nem de cuidados especiais. Basta deixá-la crescer. Justamente por parecer tão comum, ela é ignorada. E, no entanto, antigamente era um componente indispensável da farmácia caseira natural. 7 mil folhas. A mil-folhas tem sido valorizada por séculos como uma verdadeira planta de guerreiro. Já nos antigos campos de batalha, suas folhas eram usadas para estancar sangramentos e proteger feridas de infecções. Também nos jardins de nossos avós, ela tinha seu lugar garantido, pronta para cortes, sangramentos nasais ou pequenas lesões do cotidiano. As flores e folhas eram esmagadas e aplicadas diretamente ou tomadas como chá em casos de febre e resfriados. Suas propriedades adstringentes e anti-inflamatórias tornavam-na uma auxiliadora versátil. A mil-folhas é extremamente robusta. Ela prospera mesmo em solos pobres em nutrientes, tolera a seca e floresce durante todo o verão em tons de branco, rosa ou amarelo. Ao mesmo tempo, fortalece as plantas vizinhas no canteiro e atrai inúmeros polinizadores. Era a planta que entrava em ação no momento decisivo e permanecia até que tudo estivesse bem novamente. Essas foram as primeiras 7 plantas medicinais esquecidas que antigamente cresciam naturalmente no jardim de nossos avós. Elas não eram exóticas nem caras. Elas simplesmente estavam lá e eram usadas. Se esse conhecimento lhe parece tão valioso quanto para mim, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Sinta-se à vontade para escrever nos comentários qual dessas plantas você mesmo cultivaria.